Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Lucro Certo. Lembrando que nós estamos aqui no YouTube também, em todas as plataformas de áudio, então você que está aqui no YouTube, já curte o vídeo, já se inscreve no canal. Se depois você não gostar, você volta aí e tira o seu like, mas já curte logo porque curtir não cai o dedo, quer ver? Experimenta aí para você ver. Não vai cair o dedo. E no nosso papo de hoje vamos falar sobre mentalidade de empreendedor, vamos falar de ostentação também nesse podcast. Você que é curioso aí para entender esse mercado do digital, onde muito tem ostentação, a gente vai começar nesse debate, nessa discussão aqui. Esse cara que eu estou trazendo aqui é um cara que eu conheço há muito tempo de mercado, nós temos amigos em comum. E além de termos amigos em comum, a gente, por conta, inclusive, desses amigos em comum, a gente se conheceu, né, pessoalmente, não só de internet, em um evento de um amigo nosso em comum também, que além de amigo, foi meu aluno, é aluno dele também, que é o Flávio Prado, um grande jornalista da TV Gazeta. A gente acabou se encontrando no evento do Flávio e eu fiz o convite para ele vir aqui ao podcast. A gente já se encontrou em outras ocasiões e ele está aqui com a gente. A gente vai bater um papo com esse cara aqui, vamos entender um pouco da história dele. E antes de apresentá-lo, eu vou dizer um post que ele fez essa semana que me chamou bastante atenção e que eu até comentei no post, falei, cara, alguém disse o que eu sempre penso. E o post dele diz assim, ó, você não é rico enquanto não tiver condições de voar em um jato particular sem tirar fotos. E isso aqui vai render o tema do nosso podcast. Roberto Navarro, se apresente, meu amigo. Que legal, irmão. Muito obrigado pelo convite, Sullivan. Realmente uma honra, né? Um abração. O Flávio Prado com certeza vai assistir a esse episódio. Então, realmente foi legal, né? Aquele evento também. Temos muita coisa em comum, né? Exato. O time que a gente torce. O time é a parte mais importante. Temos duas coisas em comum. Um dia eu vi o Roberto de Harley. Falei, opa! E o outro foi que eu vi o Roberto também com a camisa do São Paulo. Falei, temos aí duas coisas em comum duas coisas também. Poderosas. Poderosíssimas. Em comum, né? Que bênção, né? Eu fiz esse post realmente porque... Sabe o que me preocupa? As pessoas que assistem influencers hoje que se expõem muito e muitas vezes não se expõem nem com aquilo nem é dele, é alugado, as pessoas alugam, muitos influencers fazem dívidas pesadas para mostrar um estilo de vida buscando vender algo, né? E aí tem os seguidores, e os seguidores não têm noção disso. Ele acha que aquilo é real, que aquilo é daquele jeito. E aí ele começa a comprar coisa que ele não pode comprar. Ele se endivida. Daqui a pouco ele tem que vender coisas que ele precisa. Ele complica a escola do filho, um curso de inglês. Ele complica o aluguel, a prestação da casa dele, o carro, porque ele está realmente fazendo alguma coisa que as pessoas estão falando na internet. Não, se você... não expor uma marca bacana, um carro legal, uma viagem X, você não vai ter sucesso. Então eu fiz esse post muito pensando nisso, nessas pessoas que, não vou falar vítima, né, porque cada um faz o que quer, mas elas acabam sendo influenciadas e começam a cometer erros financeiros graves, né? E todo mundo, né? Eu também vim de baixo e eu tive um momento da minha vida que eu tinha 7 carros em casa. E eu olhava e falava, poxa, eu sou um só, por que eu tenho 7, né? Eu tinha ali 27, 28 anos. É porque, poxa, quando você não tinha nada e de repente você passa a ter tudo, vamos dizer assim... É aquela frase de vovó, quem nunca comeu melado, quando come se lambuza, é mais ou menos isso. E você pega aquela frustração da infância e joga para a vida adulta e de uma forma errada. Tenta compensar de alguma forma, Você compensa de alguma forma. Então eu fiz esse post muito pensando nisso e também para muitos influencers, né, que estão ali mostrando muita coisa hoje e que ele deveria tomar mais cuidado, né? Deveria tomar mais cuidado, ter mais responsabilidade, porque sabe que as pessoas vêm, pega isso como espelho.
acaba fazendo igual, só que elas não têm o mesmo preparo, não têm o mesmo preparo numa comunicação para sair vendendo online, não tem o conteúdo dele, não tem a estrutura dele para sair vendendo, achando que vai fazer dinheiro do dia para a noite, e não vai. E isso me preocupa bastante. Então, foi mais para uma advertência assim, para os dois lados. Tanto uma reflexão, uma provocação com reflexão. Sabe o que eu observo, Roberto? Eu sempre digo o seguinte, né? A neurociência própria, ela explica isso. O ser humano, ele evoluiu em diversos sentidos, mas ele continua sendo tribal, né? E quando a gente olha o tribal, inclusive no post, você passa teu Instagram para a galera te seguir. Roberto Navarro Oficial. Roberto Navarro Oficial. Tudo junto? Tudo junto. Tudo junto. Roberto Navarro Oficial. E aí você colocou uma coisa legal, porque eu li o texto também, não é só o que estava na imagem, tem um texto também, e você fala da região, inclusive, onde você mora, Alphaville. E essa história do ser humano ser tribal, a gente vê que tem um traço comum ali, né? Tem a galera, essa galera que empreendeu no digital e que conseguiu bons resultados, é a galera que paga um aluguel caríssimo numa casa em Alphaville para ostentar a casa, às vezes sem ter a condição de estar ali. É o cara que anda de Porsche e ele não tem a noção do custo fixo de uma Porsche mês. É o cara que faz uma série de caminhos e de escolhas que vai custar muito caro num curto, médio e longo prazo, muito mais caro ainda, né? Você quer ver uma coisa muito simples? Muitos desses, eu já estive conversando com alguns, eles não têm a menor noção de regime tributário, ele não tem a menor noção do custo do negócio dele, ele não tem a menor noção, muitas vezes, de qual é a alíquota do imposto, qual é o regime tributário da empresa dele. E a gente está falando aqui para empreendedores, pequenos e médios empresários, e deixar clara a importância de entender sobre tudo isso e não simplesmente ir na onda, né? Nós tivemos um outro podcast aqui com o Bruno Giuliani, que você conhece muito bem, ele está falando do não ser ovelha, né? Não seguir a manada. Então o que eu observo muitas vezes é que o cara vai nessa pegada de seguir a manada e muitas vezes ele não sabe qual é o preço que ele vai pagar disso lá na frente. E às vezes o preço cobrado ele é muito caro. Eu não sei você, mas eu já quebrei mais do que uma vez. E já fiz péssimos investimentos mais do que uma vez e já tive expectativas frustradas em termos de negócios, né? Que não chegou a me quebrar, não chegou a me causar problema, porque já estava num outro momento de vida, mas várias expectativas de negócio frustrada. E a gente que tem esse empreendedorismo na veia, de querer empreender o tempo todo, a gente quer sempre fazer coisas diferentes. Só que eu digo que a maturidade, eu digo que o cabelo branco, a falta dele, né, vai te trazendo algumas experiências que a gente começa a olhar para algumas coisas e fala assim, cara, tá tudo certo para dar errado aí. Exato. Tá no caminho errado, né? Como é que você vê esse jovem hoje, Roberto, que empreendeu, mas fora o lado da ostentação, a falta de maturidade mesmo com investimento, com saber lidar com o dinheiro dele? É o post que eu fiz ontem, falando sobre a maturidade. É interessante. E isso é muito interessante porque é o seguinte, uma vez eu ouvi uma frase sobre empreendedorismo surreal, que é: existe dois tipos de empreendedor, o que já quebrou e o que ainda vai quebrar. Simples assim. Simples assim. Se isso não acontecer, não é empreendedor. Não é empreendedor. Eu também já tive vários problemas financeiros, o mais grave dele por imaturidade. Uma vez eu fiz um negócio vendendo a minha rede dos postos, tudo isso, e vendi errado, tomei um golpe ali financeiro pesado, fiquei com um prejuízo de mais de 10 milhões de reais e sem nada, né? Então foi difícil. E aquele negócio de altos e baixos na vida empreendedora, ela sempre foi gigante comigo, porque o empreendedor, para ele ter sucesso, ele tem que tomar risco, não adianta. Se você for muito pé no chão, você não consegue sair do lugar, principalmente no começo, né? No começo você tem que tomar riscos mesmo, lógico que calculados esse risco, saber até que ponto você pode chegar, não andar de qualquer jeito. E depois que você construiu ali um patrimônio, aí você tem que ter pé no chão, né? Muitas vezes as pessoas perguntam para mim, como é começar do zero? Eu falei, é melhor que começar com dinheiro. Porque começar do zero você não perdeu nada, né? Você, com algum patrimônio, e se der errado, eu vou perder o que eu já construí? Meu pai tem uma frase para fazer uma analogia com isso, que ele diz o seguinte:
É mais ou menos isso que você está falando. Quando você começa do zero, você é pedra. Quando você começa com dinheiro, você é vidraça. Exato. Então é melhor ser pedra que vidraça em algumas ocasiões. Perfeito. Então faz sentido com isso que você está falando. Faz total sentido, né? Eu olho hoje, o que eu fiz para construir minha independência financeira 30 e poucos anos atrás, hoje eu não faria. É louco isso, né? Né? Você não daria isso como conselho hoje? Não, eu falo, não, pera, calma, né? Não vai ser assim, mas naquela época eu fiz, deu tudo certo, foi maravilhoso, mas eu olho e falo, cara, quanta coragem eu tive, né? E uma das coisas mais incríveis que a gente tem é que a gente não sabe do nosso futuro e a gente não sabe o que vai acontecer, né? Porque eu acho que se Deus chegasse para mim um dia e falasse assim, Roberto, sua vida vai ser assim, né? Os meus 52 anos que eu tenho. Eu falo, não, eu vou passar por tudo isso, não quero não, me dá outra vida. Me dá outro caminho. Outra possibilidade. Outra possibilidade, porque isso que eu fiz, não, eu não tenho condição de fazer, eu falaria. E por que eu fiz? Porque eu não sabia o que ia acontecer lá na frente. Então você vai levando, você vai fazendo as coisas e você vai avançando. E eu acredito que isso é com quase todo mundo. Cara, você não acha que tem uma somatória de coisas aí? Quando você fala, pô, o que eu fiz talvez eu não faria hoje, também não daria como conselho. Você não acha que lá atrás tinha o ímpeto do jovem, a falta de maturidade, a capacidade maior de correr? Estou falando por mim, tá? No que você pode aí discordar e me dizer o que você acha. É assim, eu acho que tem a capacidade de correr risco. Por exemplo, tem riscos e coisas que eu fiz com 20 e poucos anos que hoje, com meus 43 para 44, não faria mais. Cara, não vou correr esse risco a essa altura do campeonato. E tem uma coisa também que eu acho que é importante, que às vezes a gente ignora, que é a questão de outros tempos. Eram outros momentos. Sim. Né? Ali era, sabe, quando a gente tá falando da década de 90, 80, era outra pegada, era outra mentalidade de mercado, completamente diferente, né? Não tinha internet, não tinha essa velocidade que é outra, já a exposição que é hoje. Hoje um erro seu pode custar a tua vida. Antes, um erro seu, meia dúzia de pessoas ia saber. Quantas pessoas são canceladas aí com uma frase mal colocada? Uma frase mal colocada. Uma frase mal colocada, o cara acaba um histórico, muitas vezes, de 20, 30 anos. Nem vou citar exemplos aqui, porque tem centenas de exemplos de frases mal colocadas. Todo dia tem um novo. Então, acho que esse outro momento também, hoje... E aí a gente pode analisar um contraditório aqui. Me ocorreu uma coisa aqui agora, que é o seguinte. Muito se fala sobre o não julgamento. Não julga as pessoas, deixa elas fazerem o que elas querem e tal. Mas será que o cancelamento não é um dos julgamentos mais cruéis na atualidade? Eu acredito que sim. Eu acredito tá que sim. Tá aí um ponto pra gente refletir, né? Acho que rola até um post de Instagram isso aí, Roberto, igual o que você fez aqui. Numa época que você fala de tanto não julgar as pessoas pelas suas opções, pelas suas escolhas, o cancelamento talvez seja a forma mais cruel de julgamento. Será que o cancelamento é um preconceito? Cancelei a pessoa porque ele foi preconceituoso em tal coisa, mas cancelar ele também não é? Exatamente. Porque é a opinião das pessoas. Então hoje realmente tá muito delicado, o mundo é uma casca de ovo, né? Qualquer coisa que você faz quebra, as pessoas se ofendem fácil com as coisas. Você cria amizade e inimizade muito rápido, tá? Realmente fica mais delicado e é um momento assim que você tem que pensar mais para fazer as coisas. Isso eu tenho olhado bastante, as coisas que você vai fazer, qual o reflexo que isso vai ter na sociedade, qual o reflexo que isso vai ter na lateral, na sua família, nas pessoas que você ama, nas pessoas que te seguem, tá? Porque realmente é complicado. E para fazer dinheiro, né, que a gente está lucro certo, eu vejo assim que hoje é muito mais simples de fazer que era antes. Hoje a gente tem muito mais possibilidades. A internet veio aí, né? Antigamente a gente falava onde está meu cliente. A pessoa não sabia onde está seu cliente, vou procurar meu cliente. Hoje nós temos 8 bilhões de pessoas aí com internet. Então, no mundo, né? Então você olha e fala assim, uau, onde está meu cliente? Está no mundo. Você tem que estar na internet. Você consegue vender mais fácil as coisas, né? Não que não exista estratégia, tem que existir. E não existam desafios. Desafios gigantescos. Sim, sim. Porque hoje
a pessoa fala assim, vou montar uma lojinha, um e-commerce, né? Igual antes você montava uma lojinha no seu bairro para vender roupa. Hoje você monta um e-commerce e você vai competir com a Americanas, com a Amazon. Com a Shopee, com a AliExpress, com a Amazon, com o Magazine Luiza, inclusive. Magazine Luiza. Então, antes, você olhava e falava assim, na minha cidade não tem os grandes magazines, eu vou fazer uma coisa assim. Agora, quem entrou na internet está competindo com os maiores do mundo, com os maiores players do universo. Eu tenho uma opinião que eu digo o seguinte, é assim, eu acho que o brasileiro, ele tem uma coisa que o americano não tem. Você, conhecedor da cultura americana, você vai entender o que eu vou falar agora. O brasileiro, ele tem uma mentalidade que é assim, eu vou largar um palavrão aqui, porque tem coisa que só um palavrão explica. Ele tem uma mentalidade assim, para que ele ganhe, alguém tem que se ferrar também. Uhum. Essa é a mentalidade do brasileiro. O americano, ele não tem isso, ele é muito do ganha-ganha, da parceria, do vamos crescer junto. Né? Você não acredita que essa mentalidade, eu particularmente acredito que essa mentalidade, ela prejudica muito o brasileiro. Bastante. E o brasileiro, com base nessa história também, eu acho que ele tem muita questão de deixa eu ver o que o outro está fazendo para que eu faça também. Ele não tem ideias disruptivas, na maioria das vezes. Uhum. É muita gente tentando fazer a mesma coisa. Você não acha que isso acaba dificultando? Ao mesmo tempo que você tem muitas oportunidades, você tem muita concorrência, muita gente fazendo mais do mesmo. Eu vejo isso, pelo menos no nosso mercado, inclusive, também. Certo. Acho que todos os mercados são assim, né? Surge um líder, todos vão copiar aquele líder, vão fazer algo próximo dele. É difícil realmente alguém chegar. No mercado digital, isso é muito nítido, né? Chega alguém e cria um lançamento e ele faz 8 dígitos naquilo, todo mundo olha o que ele fez e vai copiar aquilo rapidamente. O mercado digital, eu acho que é o maior espelho disso mesmo que a gente vê, é um grande exemplo, porque eu estou no mercado digital desde 2008 que eu faço coisas pela internet, né? E a cada 3 meses muda. A estratégia que nós estamos utilizando agora, não vamos utilizar no final do ano. É aquela história, já foi a cada 1 ano, já foi a cada 9 meses, já foi a cada 6. Já foi. E agora tá de 3 para menos, né? Tem coisa daí. que não... É muito rápido a coisa. E ela é feita de muito teste. E nem todos os testes eles funcionam. Trazem bons resultados. Né? Mas todos custam dinheiro. Perfeito. Então, é uma outra coisa que eu vejo, as pessoas vendendo ilusão na internet, acha que vai fazer um lançamento digital aí e vai arrebentar, porque o cara fez 1 milhão em uma semana e eu vou fazer também. É bem distante disso. E mesmo esses caras que... Eu já vi casos do cara fazer 1 milhão numa semana e ele gastar 1.100.000 para fazer aquele 1 milhão. Era isso que eu ia te falar. Eu sempre faço a pergunta seguinte, quando o cara diz eu faturei X, eu digo, tá, mas você gastou quanto? Em quanto tempo? Exato. Porque se você gastou 500 mil, amigo, em 4, 5 meses para conseguir fazer esse 1 milhão, você tem que fazer a conta do dinheiro no tempo também, né? Exato. Como é que foi esse dinheiro nesse tempo de 3, 4 meses? Fora o que você investiu. Quando você vai ver, o cara empatou. E o tempo que ele teve... Mas tá gritando pro mercado 1 milhão. E você pega o cara que colocou, 500 mil, faturou 1 milhão. Aí ele tira 10% da plataforma, tira mais 18 de imposto, só aí já foi 28, né? Então, o tempo dele, o time que ele gastou, porque ele coloca, gastei 500 no tráfego. Daí ele esquece que ele tem o designer, ele tem... Tem todo um eco nessa radial aí, quando vai ver custou mais do que 500. E sai muito mais. Então as pessoas hoje, a maioria delas, elas não sabem, elas não têm um centro de custos e ela não sabe exatamente quanto custou aquilo lá. Perfeitamente. Ela não sabe. E eu posso te dizer... Com certeza, que a grande maioria dos lançamentos que tem hoje, eles não dão lucro. Tem uma pesquisa, eu não sei se você teve acesso a isso, essa pesquisa não é nova, ela é de 2019. Não vou dizer quem foi a plataforma, mas uma dessas plataformas de checkout lançou uma pesquisa que nem apenas, acho que 1% dos produtores que haviam feito mais de 1 milhão, apenas 1% ainda estava no mercado. Porque o cara, ele ganha sem pensar no amanhã. Isso. Então ele faz aquele 1 milhão, ele não pensa no amanhã, faz investimentos errados,
não sabe como lidar tributariamente falando com toda aquela grana que ele fez e o cara se perde. Eu acompanhei, sim. Você viu essa pesquisa? 1%, você não me corrija se eu estiver errado. Foi as pessoas que em 2015 faziam, os grandes players de 2015 não estavam mais no mercado em 2019. Perfeito. Né? Apenas 1%, né? 1%. Pouquíssimos continuavam. E alguns que continuavam não eram mais grandes players. Perfeito. Eu, com essa pesquisa, comecei a pesquisar bastante sobre o tema e muitos ali eram meus amigos, né? São amigos até hoje que faziam parte, não estão mais no mercado, outros caíram. O que eu identifiquei é que a maioria deles, ele focou no produto e não no negócio. Sim. Então Também ele tinha acontece. vendo caneca. Beleza. Ele só sabia fazer a caneca. Ponto. Mais nada. Então ele não construiu a empresa, ele não tinha uma missão, não tinha valores, não tinha uma meta, não tinha um modelo de negócio de longo prazo. Ele tinha um produto. O momento que aquele produto deixou de ser moda, deixou de funcionar. Como todo produto, como né? todo, A é sazonal. Exato. Ele acabou o negócio dele. Então, muita gente hoje na internet pensa, preciso de um produto. Não, você precisa de um negócio. O produto é só um. Se você tiver... Quem que vive só de um produto? Nem a Canetas Bic vive só de um produto. É legal você falar isso, porque é assim, com todo respeito a quem está nos assistindo ou nos ouvindo, o empresariado brasileiro, o empresário brasileiro, ele é desqualificado. Tá? Talvez isso possa magoar você aí que está do outro lado, mas é importante que você reflita sobre isso. Ele não quer entender sobre estratégia, ele não quer entender sobre a parte contábil do negócio dele, ele só pensa numa coisa, vender. Vender. E aí ele não pensa no que você falou da estratégia do negócio, ele não pensa numa pluralidade, vamos dizer assim, uma diversificação dos seus produtos e paga-se um preço muito grande por isso. Não importa que o seu produto hoje esteja vendendo muito e vendendo bem, ele vai num curto espaço de tempo e cada vez mais rápido deixar de ser esse produto que vende tão bem quanto vende. A gente pode analisar diversos exemplos que tem no mercado. Quer um? Recente, não muito antigo. Você lembra da paleta mexicana? O que aconteceu? É exatamente quantas isso. E quantas pessoas empreenderam? Aquilo foi um boom, não me lembro ao certo se durou um ano e meio, 2. Yogoberry. Vários negócios. Então, assim, eu preciso olhar para o negócio enquanto empreendedor como um todo. Né? Se eu não olhar como um todo, eu vou ter sérios desafios e cada vez os desafios serão em curto prazo. Isso é até a experiência do consumidor, ela fica limitada, né? Porque o seu cliente, ele vai, comprou aquele produto, acabou. Ele não tem mais nada ali. Então, até a empresa não se preocupa muito com o cliente, não vai vender de novo para ele. Perfeito. Perfeito. Então, não tem uma sequência, né, no que chamam o funil de venda. Ou uma esteira de produtos. A escadinha. Não é feito isso. Então, realmente, as empresas, né, os empresários, eles têm que pensar diferente. Eles têm que pensar num modelo de longo prazo. Uma vez eu fiz um estudo nas universidades Mackenzie e foi muito interessante, porque conversando com um dos gestores do Mackenzie, eu perguntei sobre o plano do Mackenzie de longo prazo. E ele me mostrou um projeto de 150 anos. Eu falei, 150 anos, ninguém que está aqui estará vivo. Estará vivo. Ou seja, isso mostra que é uma empresa que não está focado neles. E nem só no hoje. Nem só no hoje. Ninguém mais ali vai estar vivo. Isso é para gerações. Eu falei, cara, que beleza. Que beleza. Então, eu comecei a olhar isso também. Eu falei, poxa, eu quero ver o meu negócio em gerações. O meu neto, meu bisneto, meu tataraneto, cuidando ou não, mas a empresa não pode acabar no Roberto. Perfeito. Ela tem que continuar. Ela tem que ir para frente. E quando você pensa nisso, você vai pensar na experiência do cliente, você vai pensar na qualidade do seu produto de uma forma diferente, no lucro de uma forma diferente, no preço, porque quem tem um produto só e vai vender só hoje, ele tem que ter uma margem alta. Quem tem vários produtos,
ele pode diluir essa margem na escadinha que ele fez. E esquece da premissa básica, né? É muito mais fácil você vender para quem já é cliente Exato. do que conquistar clientes novos todos os dias. Todos os dias. Não que não tenha que fazer. Mas você sabe que uma coisa que eu vejo o empresário errar demais também? Tem muito empresário que ele é rico e a empresa é pobre. Você já viu isso? Um monte. Ele é rico, né? Ele, faturamento vira prolabore, né? Ele é rico e a empresa é pobre. Eu acho que esse também é um grande erro. Como é que você vê isso, Roberto? Além do cara não pensar no negócio propriamente dito. Eu vejo isso como quase que um crime. Com o negócio e com a vida dele também. Porque é difícil você proteger patrimônio pessoal. Já empresarial é um pouquinho mais fácil, né? Você blindar a sua empresa. E eu vejo também, inclusive, não vou dar o nome aqui, mas hoje a gente tem no mercado, não uma, mas algumas, mais uma especificamente, uma empresa que abriu na Bolsa de Valores, listou recentemente lá fora, empresa brasileira até do mercado financeiro, onde eles vão distribuir 868 milhões de reais esse ano de bônus para os diretores, para a diretoria. Quase um bi. Quase um bi. Detalhe que é uma empresa bem pequena em termos de mercado financeiro e ela está distribuindo mais bônus que o Bradesco e o Itaú juntos. Eu achei interessante isso, como que você, um banco digital... No mínimo curioso, né? No mínimo curioso o negócio. Aí eu falei, como isso daí? Aí eu fui pesquisar, comecei, vamos dizer assim, me aprofundar na empresa. Eu falei, eu quero saber como que vai ser distribuído esses 868 milhões de reais de bônus. 700 milhões é para o CEO, uma pessoa só, que é o dono. Curioso. Curioso, né? 700 milhões é para um só. E os 168, aí é dividido em todos os outros diretores da empresa. Ela fez um IPO recente lá fora, foi um dos maiores IPOs do mundo aí, pegou todo esse dinheiro, tá dentro da empresa, agora o dono tá sacando de uma forma legal. Lícita, importante dizer isso. Normal, mas eu acho assim, na minha visão, legal, mas imoral. Podemos dizer o seguinte, a copy dessa matéria, a copy foi bem feita, né? 860 e poucos milhões, mas aí tá tirando 700. O banco é deficitário. Eles estão em prejuízo. Então essa conta fica para quem? Pro coitadinho, e eu vou falar coitadinho porque o investidor grande que tem comprou informação, as ações. Que comprou as ações. Ele vai ficar com o mico na mão. A números de hoje, essa empresa, do dia que ela abriu o IPO para hoje, já caiu 63% na bolsa. Ou seja, quem tinha 100 mil tem 37 mil hoje. Mas está fazendo uma distribuição interessante de bônus. É o que você falou. Legal, porém imoral. Não é a primeira, importante dizer, e não é a única. Não, e nem vai ser a última. E nem vai ser, infelizmente, né? E nem vai ser a última. Agora, quando a gente volta para o olhar aqui do nosso ouvinte e tal, que é esse cara mais da PME, às vezes a gente fala números aqui como 860 e poucos milhões, e aí você fala de um planejamento de 150 anos do Mackenzie, e aí a gente fala de 500 mil de investimento em tráfego para um faturamento de 1 milhão e pouco. Às vezes isso fica distante do pequeno e médio empresário, né? O negócio dele é 5 mil. Exato. E eu sempre escuto o pequeno e médio empreendedor ou empresário, eu gosto de dizer empresário, não empreendedor, porque eu tenho um conceito de empreendedor que é um tanto quanto polêmico. Eu digo o seguinte... Eu também. Inclusive no meu livro Lucro Certo, eu já desconstruí isso. Eu falo o seguinte, cara, se é empreendedor, então você tem que ter no mínimo uma ideia que você implantou e ela gera receita. Se ela não gera receita, você é um sonhador. E o sonho que não pagar conta vai se tornar um pesadelo em breve. Então, só para a gente deixar alinhado isso. Tem muito bom empreendedor... empresário quebrado. Perfeitamente. O cara foi um excelente empreendedor e não soube tocar o negócio. Então, ser empresário é uma coisa. E aí, quando a gente fala isso, esses números e tal, isso assusta muitas vezes o cara que está nos assistindo, e o cara fala assim, pô, mas eu não vou fazer um planejamento para minha empresa aqui que fatura 50, 60, 70 mil mês, 100 mil mês, para 150 anos. Só que, amigo, deixa eu te dizer, então, a pergunta é, você fez para 1 ano? Você fez para 2?
você fez para 3, né? Aí muita gente fala, minha empresa é pequena, não dá para ter planejamento estratégico. Eu falo, cara, planejamento estratégico não é coisa de empresa grande, é coisa para a sua empresa ser grande um dia. Exato. Então, o planejamento, ele é o mínimo, né? É o mínimo. Onde é que você vê? Eu sei que você lida com muito investidor, que você já... Não sei se você está fazendo ainda esse trabalho de mentoria para investimentos, que eu sei que você fez isso ou faz isso ainda, né? Ainda faz. Onde é que você vê que o empresário mais erra no negócio normalmente? Fora tudo isso que a gente já falou aqui, onde é que é aquele ponto que você fala, esse aqui é a cereja do bolo? A maioria dos empresários, assim, micro, pequeno, PME, a gente começando, né? Com aquele desejo, muita gente o que eu vou fazer da minha vida? Eu preciso fazer dinheiro, preciso trabalhar, preciso ter alguma coisa. E ele começa, aí ele vai fazendo. E ele vai fazendo de qualquer jeito. O contador é o contador que é amigo, ele não quer saber se o contador tem capacidade ou não. Já vi esse filme. Eu também. Eu peguei esses dias um garoto, 22 anos, um aluno nosso lá no coaching financeiro, e de repente eu perguntei, como que é o contador da sua empresa? Ele falou, minha empresa tem contador? Eu falei, abriu a empresa, abriu. Quem abriu? Eu paguei pro cara abrir. Falei, esse cara é o contador. É esse cara aí. Esse cara. Nossa, eu nunca mais falei com ele. 1 ano. Sem mandar uma nota, sem mandar nada. Quer dizer, nem interesse do contador e nem dele. Ele não nem tinha interesse noção. Do contador, né? Depois vai contar muitas dores. Né? Vai. Um contador. E eu falei assim, poxa, que incrível. Então, com certeza tem um garoto dentro de um treinamento de coaching, né? Ou seja, não é uma pessoa qualquer. A pessoa já está buscando treinamento. É um cara que já tem um mínimo de esclarecimento. Preciso aprender alguma coisa. Já é um grande passo. Já é um grande passo. Isso me preocupou bastante. Eu falei, poxa, a gente tem que falar mais, tem que expor mais a necessidade disso. Então, a primeira coisa que eu vejo é que a gente começando mesmo, fazendo o que tem que fazer. Eu comecei assim, e quase todo mundo que começou do zero foi desse jeito. O seu planejamento é em cima do que eu posso fazer, como vou ter que pagar. Tem muito a ver com a necessidade momentânea ali. E vai. Só que aí o negócio começa a dar certo. Você começa a crescer, você tem 1 funcionário, 2 funcionários, daqui a pouco você tem 10. Só que você não mudou a mentalidade. Continua aquele, tô fazendo do dia a dia. Eu classifico isso assim, Roberto. Tudo bem você ser amador. Tudo bem começar de forma amadora. Mas é preciso profissionalizar o quanto antes. E quando você não profissionaliza o quanto antes, o que acontece? E só se preocupa com o crescimento do faturamento e do faturamento e do faturamento, a hora que a roda parar de girar, amigo, normalmente você está no topo da roda. Você não vai estar lá embaixo. Porque a queda é pequena, você vai estar aqui em cima. E a hora que você despencar daqui de cima dessa roda gigante, vai se machucar. E uma das coisas que eu prestei muita atenção é o momento que as empresas dão errado. E isso é incrível. Tem um traço comum? Tem. Que é o momento do crescimento. Na hora da expansão. Na hora da expansão. Não, isso é fato. O cara tá ali com a família, ele tem a pizzaria dele, tá lá... Ele, a esposa, 2 filhos trabalhando e vendendo bem, a pizzaria lotada, aí vem a grande ideia, vamos montar a 2ª pizzaria. Perfeito. Ou vamos sair daqui para um prédio maior. Perfeito. Aí chega lá, bom, agora ele fica numa, esposa na outra. Já dividiu o trabalho. E dividiu a força. Dividiu tudo ali dentro. Dividiu a atenção, dividiu absolutamente tudo. Eles não estão mais unidos como estavam antes. E o negócio começa a perder força. E é a hora que ele precisa colocar gente, ele coloca essas pessoas para dentro, ele precisa treinar essas pessoas, ele precisa ensinar essas pessoas, e aí é quando muitas vezes ele... Porque na empresa familiar... A incompetência fica latente, né? Tô eu e minha esposa, você às vezes não tem um controle financeiro, né? O cara tá ali, tá tudo bem, o dinheiro tá com vocês. A partir do momento da expansão, são outras pessoas. Aí o controle financeiro é obrigatório. Deixou de ser uma opção. Exato, ter inventário, ter tudo. Só que eles estão com a cabeça de que vai funcionar igual. Muita gente pensa assim, vou colocar meu cunhado. Empresa, preciso ajudar meu cunhado, preciso ajudar meu primo. Empresa não é lugar para você ajudar ninguém. Empresa é um negócio para você ter lucro. Teu cunhado vai trabalhar lá por merecimento, não para você ajudar. Pô, vou trazer meu cunhado. Não.
né? Arruma um emprego para ele no concorrente. Boa, é uma excelente estratégia. Arruma um emprego para ele no concorrente. Eu falo o seguinte, Roberto, você tem que estar bem para poder ajudar as pessoas. Não adianta, né? Eu falo que dentro do negócio é princípio de salvamento no avião. Primeiro a máscara em você, depois você estando bem, você ajuda outras pessoas. Só que muitas vezes a gente vê esse lado, esse traço, vamos chamar assim, esse traço caridoso ou filantrópico do empresário brasileiro, tentando botar para dentro do negócio, muitas vezes, pessoas que é muito mais por um grau de parentesco ou por esse lado filantrópico do que necessariamente por competência. Perfeito. Já foi esse tempo. Se você contrata as pessoas não necessariamente por competência, mas por esse lado filantrópico, você está perdido. Esses dias eu estava fazendo uma formação e tinha uma aluna, negócio bem, voo de cruzeiro, faturando bem, e aí ela vira e fala o seguinte, eu tenho uma pessoa lá dentro do meu negócio que ela está sendo um problema. Quanto tempo tem tua empresa? 12 anos. Ela está com você há quanto tempo? 12 anos e meio, ou seja, a pessoa está antes do negócio. Tá, e se a pessoa é um problema, o que ela está fazendo lá dentro ainda? Não, mas ela começou comigo. Então tem esse negócio da gratidão também, né? De ser muito grato. Aí eu sempre digo o seguinte, mas peraí, essa pessoa ganhou até aqui ou trabalhou de graça? Não, ela ganhou. Então tá bem pago o que ela fez até aqui. Né? Um negócio eu preciso ter esse olhar mais racional, muito menos emocional, para decidir o seguinte, beleza, esse cara ganhou até aqui, ele teve o salário dele, nós temos uma troca justa, é importante dizer, foi uma troca, você me entregou a sua mão de obra, eu te entreguei o seu salário todos os meses, e a partir do momento que não existe mais uma entrega aqui, isso tem que ser resolvido. Ou você resolve isso, e eu sempre digo para o empresário o seguinte, tem a seguinte mentalidade, você tem ali 10 funcionários, precisa desligar um, você não está desligando um, você está poupando 9. Exato. Porque se você não fizer isso, amigo, esse cara vai corromper o teu negócio, daqui a pouco você vai ter que desligar os 10 e vai ter que se colocar à disposição do mercado para arrumar um trabalho novamente. Então, muito cuidado com isso. Eu acho que o empresário brasileiro, ele peca nesse sentido. Bastante. Ele é muito relacional. É muito, e as pessoas sempre falam, né? Roberto, você errou muito? Eu mais errei do que acertei. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Só que o erro, a gente tem que matar ele rápido e o acerto você fica com ele. O problema é quando você erra e fica insistindo naquilo, demora. Isso vai corroer todo o seu lucro, vai acabar com o seu negócio. Então, erros são comuns, a gente erra muito mais do que acerta. Né? Imagina se toda bola que o artilheiro chutasse no gol, ela entrasse. Entrasse. Né? Tava lindo. Tava lindo o negócio. Não. Então, é normal o erro. Você não pode manter. Sobre contratação, a gente tem que demorar para contratar e demitir rápido. Mas o mais rápido possível. Demite, mas demite rápido mesmo. É legal você falar essa questão do erro, porque muita gente olha, ou ele olha para você e diz que você teve sorte, né? Ou ele acha que você não errou. Cara, eu vou falar aqui junto com você. Errei muito mais do que o que eu acertei. Agora, tiveram acertos que foram os acertos, né? E quando você erra, uma coisa que eu considero importante, que você não falou, mas tenho certeza que você vai concordar, é o seguinte, qual é o aprendizado que esse erro deixa dentro de casa? Para não cometer novamente. O simples fato que você já trouxe de não insistir, já é uma forma de você avaliar o teu erro, falar o seguinte, isso aqui eu não cometo novamente, né? E tem uma coisa interessante, eu passo isso dentro das minhas empresas. Quando você contrata um cara novo, o cara ele vem com aquela sede de mudar o mundo. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu falo o seguinte, Roberto, você chega em um determinado momento como empresário que você tem que ter muito mais poder de influência do que qualquer outra coisa. É muito mais sobre influenciar as pessoas a fazer aquilo que precisa ser feito dentro do negócio. E muitas vezes eu digo o seguinte, o cara ele entra novo no negócio com a vontade de mudar o mundo e ele às vezes ele propõe ideias que você já testou há 1 ano, 2, 3 e deram errado. Sim. E eu sempre falo dentro do meu negócio o seguinte, olha, a gente vai acumulando o histórico de coisas que deram errado, porque o dia que vem alguém que é um talento, que tem que estar com a gente, mas ele vem com aquela ideia, é mais fácil convencer esse cara e mostrar para ele o seguinte, amigo, não vamos cometer o mesmo erro que nós já cometemos, né? E eu acho que isso traciona e rampa qualquer negócio, faz qualquer negócio rampar. Então, um banco de dados e um acúmulo de experiências negativas, às vezes é um dos grandes ativos das empresas, que muita gente ignora, né? Essa compilação de conhecimento, não só do que deu certo, mas do que deu errado. Como é que você observa esse cenário? Bastante. É muito interessante, porque os erros, né, tá na maturidade, a gente não comete mais. É difícil, né? Um ou outro. Normalmente a gente
comete o mesmo erro quando vem pro lado sentimental, né? Perfeito. Emocional, tal, não, agora vou dar mais uma chance, você gosta da pessoa, aí você comete, né? Você tem que isolar isso, é o ideal. Mas a gente, esse ser humano, acaba levando o lado emocional muito à frente mesmo. Já outros tipos de erros, né? Erro financeiro, erro de um capital de giro que você pega, um empréstimo que você faz, erro na forma de tratar cliente, na forma de contratar pessoas. Esse você tem que todo dia pensar, né? Onde foi que você errou? Onde foi que aquilo deu ruim para não cometer? Um dos erros que eu cometi muito e hoje eu não faço mais, espero não continuar não fazendo, é contratar desempregado. Eu não contrato quem está desempregado. Por quê? Quero entender esse cenário. Se ele não serviu para outra empresa, por que vai servir para mim? Ele foi demitido lá. Quem demite um cara bom? Você demite um cara bom? Não. Não. Se ele foi demitido, é porque ele não serviu. Alguma coisa está errada. Aconteceu. Alguma coisa está errada. Então, eu olho e falo assim, não quero. Eu quero alguém que esteja empregado. E esteja procurando uma melhor oportunidade. Uma melhor oportunidade. Ainda. Então, eu vou no RH, vou nas empresas de recrutamento e falo, gente, eu quero com esse perfil. Né? Mas de repente tem alguém desempregado que ele pediu a conta, porque ele quis ter um tempo sabático dele para se preparar, para treinar. Aí é diferente. É outra coisa. É outra coisa, aí é até interessante. É outro perfil. Foi buscar novas experiências, foi reciclar, isso é bacana. Agora, o cara saiu de lá, chegou, eu vim aqui, tal, o que você faz? Falar, faz de tudo, já não serve para mim. Você quer ver uma coisa? Já que você entrou nessa, eu vou falar a estratégia que eu uso em contratação. Quando eu vou contratar alguém em posição de liderança, uma das coisas que a gente gosta de perguntar é o seguinte: se eu perguntar para as 10 pessoas com quem você trabalhou ultimamente, quantas falam bem, quantas falam mal de você? Se ele me disser que todas falam bem dele, ele para mim também não serve. Sabe por quê? Porque para mim, liderança não é um concurso de popularidade. Muito pelo contrário, é muito mais sobre tomar decisões impopulares do que tomar decisões populares. Não estou dizendo que o cara tem que ser um ditador, não é essa a questão, e não é esse o objetivo. Até porque eu acabei de dizer há alguns minutos que o cara tem que saber influenciar. Claro. É muito sobre influenciar. Então não é sobre autoritarismo, não é sobre ser um ditador, mas é que as decisões impopulares mostram se o líder tem ou não tem coragem de estar em uma posição de liderança. Porque o cara que só quer tomar decisão popular, esse cara não é um bom gestor, ele não é um bom líder. Então ele vai ter que tomar decisões impopulares. Então quando o cara chega, fala assim, quantos falam mal de você? Ninguém fala mal de mim, amigo. Você é a Madre Teresa de Calcutá à frente da minha gestão. Não que ela também não seja um modelo de liderança, também é. Mas não é o que a gente quer dentro de um negócio, muitas vezes. Então eu também tenho uma postura assim de algumas coisas que determinados profissionais para mim também não servem. Eu gosto também da pergunta que posso ligar pro seu último patrão e perguntar para ele qual foi a pior coisa que você fez lá dentro? Aí o cara vai te dizer assim, muita proatividade. Era só o que faltava, né? Exato. Então, realmente, o time tem que jogar junto. Né? Não adianta que sozinho você pode marcar um gol, mas você não ganha o campeonato. Perfeito. Tá? O time tem que jogar junto, o time tem que estar unido. E aquele negócio, né, que todo mundo fala aí, tá todo mundo no mesmo barco, né, mas não adianta estar no mesmo barco, porque pode ter 10 no barco, só 2 remando e 8 ali, né, na zoninha de conforto. Aí não, os 10 estão remando, mas espera aí, qual é a direção desse remo? Tem que ser pro lugar certo. Se tiver os 10 remando pro lugar errado, vai pro buraco mais rápido. Resumo, é todo mundo no mesmo barco, com a mesma estratégia, a mesma visão e exatamente as mesmas ações. Ou do contrário... Não funciona. Tenta remar um para cada lado pra você ver se o barco não fica rodando no mesmo lugar. Vai ser uma bagunça. E é muita empresa assim. Muito mesmo. E hoje em dia, você vê os bons colaboradores, os bons funcionários demitindo o patrão, né? Sim. Mudou, porque ele fala assim, não, essa empresa não serve mais para mim. Ou na missão, ou ele não vê um potencial de crescimento ali dentro, ou ele não se inspira mais por estar ali e ele vai buscar um outro lugar. Então hoje tem muita gente que está demitindo o patrão para buscar
um outro estilo de trabalho. A pandemia também mudou muita coisa, né? Porque hoje tem muita gente já falando assim, poxa, eu não quero trabalhar com horário fixo. Muita coisa mudou depois da... O que a gente evoluiu, digitalmente falando... Roberto, você falou aí, tá com 52, eu tô com 44, vou fazer 44 esse ano. Você deve ter, como eu, acompanhado a discussão do home office desde os anos 2000. Tem 22 anos que se discute o bendito do home office e não se falava de outra coisa. Eu vi várias empresas nacionais e multinacionais implantar regime de um home office, depois não dava certo, depois um regime de home office que hoje está sendo chiquemente chamado de híbrido, né? 2 dias no escritório, 3 dias em casa e assim vai, e não deu certo. A pandemia, eu acho que a gente teve um ganho muito significativo com relação a isso. Se tem alguma coisa positiva que a pandemia trouxe, foi essa evolução digital, né, que a gente teve. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu vou falar por conta das pessoas que estão mais próximas a mim, as pessoas que eu conheço. Tem perfil para home office e tem perfil para não home office. Perfeito. Tem cara que funciona muito bem no home office, tem gente que não funciona no home office. E eu vejo isso... O seguinte, tem muito a ver com geração também. Uhum. A nossa geração, ela é uma geração que tem um desafio maior no home office. Tem. A galera mais jovem tem uma facilidade maior no home office. É impressão minha ou você concorda com isso? Concordo 100%. E hoje eu vejo também que a gente, né, nas nossas empresas, na principal, no Instituto, durante a pandemia, a gente foi total para home office. A gente chegou a fechar a sede que era ali na Faria Lima, fechamos e home office, total. A gente tá voltando agora, só agora, esse mês, e isso foi um atraso nosso, eu vejo, porque pós-pandemia os resultados começaram a cair bastante, né? Inclusive em relação ao que era antes da pandemia. E a gente percebeu, sim, que foi um atraso, que o time estava muito solto. E as ideias demoravam muito para chegar, né? A motivação do time. E quando você está próximo, a gente percebeu que as coisas andam muito melhor, andam muito mais rápido. Então a gente demorou para a retomada, né? Vamos dizer assim, só que uma parte muito boa também, né? Metade da equipe continua home office, então tem designer, tem algumas funções que a gente falou, tá tudo bem ficar home. Eu acho que tem áreas que são sensíveis. Da mesma forma que tem uma questão de geração, tem áreas que são sensíveis. Por exemplo, um designer home office, não vejo problema. Um cara de tráfego home office, não vejo problema. Tô falando pela minha experiência aqui, tá? Uhum. Um cara de copy, home office, não vejo problema. Tá home. Um cara da área de comunicação, mídias, home office, não vejo problema. Nossa área de TI, home office, não tenho problema. A parte de produção de vídeo tal, home office, não vejo problema. Comercial, eu vejo muito problema home office. Exato. Mas muito problema com a área comercial home office. Uma série de coisas. O cara começa a descumprir padrão de atendimento, o cara começa a querer atender o cliente da forma que ele bem entende. Então, são áreas que são mais sensíveis, né? Você tentar manter o teu financeiro 100% home office. É complicado, mas tem uma outra coisa que impacta também, que mesmo existindo áreas que têm uma facilidade de estar em home office, eu acho que a empresa ela vai perdendo um pouco da identidade, ela vai perdendo um pouco da cultura, né? Eu tenho pessoas no meu time hoje em home office que foram contratadas no meio da pandemia, que passaram 1 ano sem ter contato presencial com a gente. Então, claro que a gente conhecia por call, por vídeo, por alinhamento o tempo todo, mas pessoas que foram se conhecer esse ano, depois do ano de 2021 inteiro trabalhando. Então, assim, eu acho que o cara dentro do escritório, ele respira a cultura da empresa, ele entende a mecânica da empresa ali, o dia a dia. Eu acho que isso para o resultado, que é exatamente o que você está falando de queda de resultado ou estagnação de resultado, eu acho que essa falta de conexão com a cultura, né? O ambiente em si ali, desconecta o cara do foco no resultado da companhia. Bastante. Eu percebi isso e tem alguns setores, por exemplo, que eu gosto da minha forma de ser gestor, de colocar o dedo, né?
Sim. Então, por exemplo, tráfego. Tráfego é um que eu gosto. Temos isso muito parecido, então. Então, esse eu não deixei ficar ruim. Eu dou uma respirada no pescoço do cara de vez em quando. Vamos separar a campanha por cidade. Vamos separar. Quantos criativos tem nisso? Eu gosto de... Eu dou um nome para isso, Roberto. Você pode usar. Eu digo o seguinte, não desconfie, confira. Só isso que eu faço, eu confiro. Né? Você tem que ser chato um pouquinho, né? Eu lembro que eu fiquei quantos anos dentro da XP, né, com o escritório deles, com 12 anos, então acompanhando a XP lá quando começou, né? E o Guilherme falava uma coisa muito interessante, que ele, quando sai da mesa de operação para ir para gestão, ele levou um tempão, porque ele trazia na época 100 mil reais de corretagem e ele falava, poxa, se eu sair vai fazer falta esse dinheiro no caixa. Poxa, mas vai ter outro trader aí. Não, mas será que ele vai fazer? Então ele levou um tempão até falar, poxa, hoje se perder um pouco não vai fazer mais falta no caixa. Até ele ir para gestão. Mas ele falou que um dia ele chegava todos os dias na mesa de trader e falava, gente, vocês tiraram e-mail disso aqui? Vocês conferiram isso aqui? Era uma coisa óbvia, mas era questão de segurança. Ele falou, sou chato todos os dias, porque aquilo não pode errar. Às vezes você vai levar o rótulo do chato do rolê, né? Que nem a galera diz, é o chato da balada, mas é aquilo, o óbvio muitas vezes precisa ser dito e repetido diversas vezes. Diversas vezes, para cravar, falando, não, isso aqui não... E aí o pessoal já chega, bom, é melhor fazer isso aqui logo, o Guilherme vai passar, vai perguntar. Então, estava resolvido. Isso foi muito interessante, né? Um aprendizado grande que eu tive ali. Um dos maiores aprendizados que eu tive foi dentro da XP, você sair com uma empresa que começou, quando a gente estava lá, sei lá, tinha 20, 30 pessoas, hoje tem 3 mil, uma das maiores do mundo, né, no que faz. Então você vê todo o episódio acontecendo, e uma coisa que marcou para mim, de uma forma até triste, 2015, foi uma mudança da XP, né, que todos os sócios saíram, só ficou o Guilherme. Ele comprou a parte de todo mundo. Quase todo mundo foi demitido, vamos dizer assim. Por quê? Porque o próximo estágio que eles queriam, que a XP queria, que o Guilherme queria, que é onde eles estão hoje, aqueles caras não queriam. Para eles estavam bom o nível que eles estavam, iam crescer, mas não por um nível maior. E ele meio que é praticamente inimigo de quase todos que estão ali, não se falam. Mas ele teve que fazer essa mudança. Eu costumo dizer o seguinte, empresa é igual jogo de videogame. Passar de fase, às vezes da primeira para a segunda, super fácil. Da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, começa a dar uma dorzinha no dedo, que você vai lá no controle e você precisa ter novas competências, novas habilidades, novos conhecimentos. E quando eu digo você, não é só você empreendedor, você empresário que está nos assistindo. É quem está à sua volta. É o time, porque a gente fala que... É o time inteiro. O time que vende 10 mil não é o time que vai vender 1 milhão. Roberto, você quer ver uma coisa? Recente agora, coisa de uma semana, eu contratei uma moça. Ela veio de uma empresa do mercado. Todos aí conhecem a empresa. Pelo menos quem é da nossa área conhece a empresa. Contratei essa moça, trouxe essa moça, ela falou assim... Ela veio conversar com um diretor nosso aqui, né? Ele que abordou ela e foi conversar com ela e ela falou assim, olha, eu só topei conversar com você porque você foi muito educado na sua abordagem comigo, eu vim. Mas eu não ia vir. Aí ele falou, mas por quê? Ela falou assim, não, porque na empresa que eu estava, XYZ, entraram umas 3 pessoas que foram daqui para lá e falaram muito mal do Sullivan. E aí ela foi relatando a história. Aí a pergunta que ele fez depois, né? Ele falou, essas pessoas ficaram quanto tempo lá? O que ficou mais tempo ficaram 4 meses. Normal. Então assim, é curioso, né? Como é que... Será que é o Sullivan que é o chato da balada ou será que é o Sullivan que cobra o óbvio e muitas vezes o cara que não faz o óbvio? Quem trabalha comigo sabe, eu sou chato, eu sou criterioso, eu cobro, eu exijo mesmo.
comigo não tem essa de mimizinho, sabe, né? Até você postou outro dia, eu plagiei você outro dia, tá? A ideia do quem tem mimimi é gato... É gato gago. Gato gago. Eu vou confessar aqui que eu plagiei você esses dias, até falei numa aula minha, falei que coisa de mimimi é coisa de gato gago. Cara, é um negócio absurdo, assim, sabe? Então, você vê muitas vezes que o cara, ele não tem a dor do dono, esse cara não dá certo em lugar nenhum, ele passa por diversos lugares e ele, por onde ele passa, ele vai deixando um lastro, né? Um lastro ou um rastro, na verdade. De falar mal das pessoas, de fechar a porta, principalmente de não ter entregue resultados. Então, assim, eu sinceramente, cara, eu não me preocupo nem um pouco com aquilo que falam de mim. Eu me preocupo com quem está falando. Perfeito. Tô falando tudo isso sobre essa história do Guilherme aí. Certamente deve ter criado várias pessoas que são inimigos e que não falam bem dele no mercado hoje, mas é aquela história, os resultados dele falam Mostram por si só. Exatamente. Onde ele chegou, exatamente. Né? Aí você olha para trás, vai ver os resultados que esses caras possuem, que resultados esses caras têm e aonde esses caras chegaram, né? E às vezes tá lá, continua pulando de galho em galho, de galho em galho. Então, assim, o tempo é o melhor remédio para mostrar quem estava certo e quem estava errado. Os resultados, né? Eu falo às vezes assim, quantos anos você tem? Tenho 40 anos. Há quanto tempo você trabalha? Trabalho desde os 20. Eu falo, então você tem 20 anos de trabalho, Quanto você tem de patrimônio? Quanto você tem de... Não tenho, tô devendo. Eu falei, quer dizer então que você trabalhou 20 anos para nada? Tá fazendo alguma coisa errada. Né? Tem alguma coisa errada. Você trabalhou 20 anos, então se eu perguntar qual é a sua produtividade, a conta corrente da gente, o nosso patrimônio, é o saldo. Quando você vai na escola, a professora dá uma prova, você tem que tirar 7 para passar de ano. Então, a prova é a prova que você sabe alguma coisa para passar de ano. Perfeito. Qual é a prova da nossa produtividade? Nosso patrimônio. Excelente cálculo. É o nosso patrimônio. Tem uma vida e não construi nada, então você não produziu nada. Trabalhou 20 anos, 30 anos para nada. E aí não é só o trabalhar, né? É o trabalhar com inteligência. Eu falo que hoje é muito mais sobre cérebro de obra do que sobre mão de obra. Com certeza. É ou não é? É ser muito mais cérebro de obra do que mão de obra. Então, acho que a gente, com esse nosso bate-papo aqui, a gente está deixando claro para o empreendedor. Agora, eu vou te fazer a última provocação. Pode ser ou não? Claro. Preparado? Com certeza. Então, me diz uma coisa. Eu sei que você é um cara evangélico. Você é um cara evangélico e não é de hoje, faz tempo. Nós temos um outro amigo em comum, que você vai lembrar dele aqui, Dr. Jário Mancilha. Nossa, meu mestre. Jário falou de você, cara, pra mim, acho que em 2004, 2005, uma vez que eu tava no Rio, ele falou assim, porra, falei pro Navarro, você acha que você tinha posto de gasolina, né? Posto. Falei pro Navarro que ele tem que criar um processo de coaching voltado pra isso e tal, e ele citou que você era evangélico e tal. E aí... Você é um cara que eu sei que é. Mas, vamos lá. Nesse digital, tanto que a gente falou aqui, tem o evangélico por oportunidade, por conveniência? Como é que você vê isso? Tem. Eu sou um crítico ferrenho disso. Eu sou um crítico ferrenho disso. E tem muitos assim. O pessoal tá vendendo Deus, né? Vendendo Deus, isso mesmo. Então tem muito influencer que, por conveniência, começou a virar cristão, ser batizado, para falar de Deus, para vender mais, porque tá bonito, tá legal. O nosso presidente toda hora dentro de uma igreja. Deus é um gatilho mental, podemos dizer isso? Com certeza. Fortíssimo, né? Fortíssimo. Então, tem muita gente que mal sabe o que está falando e está fazendo por dinheiro. Isso é ruim, isso vai levar para um lado terrível. Como tem do outro lado também. Muito pastor se fazendo de coach, se fazendo demais. Inteligência emocional, colocando algumas coisas que não é a área dele. E esse vai pagar um preço maior ainda, eu acho. Porque ele vai ter um julgamento do público dele, que é o público evangélico, espiritual, que tem muito julgamento interno, muitas crenças enraizadas, pesadas ali dentro, que vai julgá-lo de uma forma... E isso pode ser o começo do fim da profissão dele. Ele tem que fazer isso de uma forma mais ética, de uma forma mais coerente, de uma forma com uma missão
mais clara e que o público dele entenda bem a missão dele. Né? Então tem essa galera de dentro da igreja que está vindo para o lado de fora, uma busca comercial, e tem a galera de fora que está indo... É bem interessante, porque você vê muita gente falando de Deus, falando isso, mas você não vê o cara na igreja... Você não vê o cara dizimando, você não vê o cara fazendo um stories em culto, né? Nada. Ele não faz um stories em culto. Não tem, ele não é uma aparece incongruência nisso. absurda. Total. Então, o que é? Ele nem vai, não frequenta. Quem é o pastor dele? Quem é a autoridade espiritual sobre ele? Quem mentora ele nas necessidades espirituais que ele tem? Ele mesmo. Então ele não tem, ele vai lá, compra uma Bíblia, bate uma foto ali, busca no Google 4, 5 frases de efeito bacana, posta, fala, né? Pega os provérbios mais queridos ali, lindos, né? Então é forte, né? Então, e a maioria desses é simples você ver. A maioria começou por provérbios, porque o provérbios é boa parte escrito por Salomão, falando em riqueza, em produtividade, em recompensas, né? Então é até gostoso de se ler, né? Até indico para todo mundo, é uma excelente forma de você começar a ler a Bíblia por provérbios, e é conhecido como o livro da sabedoria, mas de fato ali ele não tem a profundidade daquilo. Eu já vi influencer aí com milhões de seguidores fazer campanha de Salomão, de provérbios na internet. E um dia eu fui conversar com ele, eu falei, o que você estudou para isso? Ele falou, estudei provérbios. Eu falei, mas para você entender Salomão não está em provérbios. Está lá em Reis, em Samuel, em toda a história que vem dele, do pai, de toda a linhagem dele. Não, isso eu não sabia. Eu falei, e fez uma campanha e vendeu milhões com o produto. Você sabe que uma das coisas, eu recebi um direct outro dia, eu fiz até um Reels, está no meu Instagram. Na verdade, era uma resposta de um Stories que depois virou um Reels e eu postei. Uma moça seguidora perguntou assim, ela nem é minha aluna, inclusive, é só seguidora. Ela falou assim, Sullivan, é verdade que você é ateu? Disseram que você é ateu, porque você não fala de Deus. Olha que ponto que a coisa chega. Então, porque eu não falo de Deus como a maioria faz, eu sou ateu. E aí eu gravei um Stories dizendo, não, justamente por ser temente a Deus... que eu não uso o nome de Deus em vão, ateu de jeito nenhum, né? Justamente eu não uso isso em vão. Então você vê como a pessoa começa a generalizar de uma forma e achar que todos precisam fazer. Isso que você falou é muito interessante, porque, por exemplo, eu nasci num lar cristão, meu tio era padre, tá? Me tornei evangélico bem depois, sou o único evangélico da família, mas eu nasci, né? Eu não tive essa conversão, eu nasci ali dentro, com meu tio contando historinha na Bíblia para mim. Então são 52 anos de cristão. E eu não tenho um produto falando de Deus. Boa. Eu não tenho, eu pretendo ter, mas é esse temor, é esse respeito, essa coisa toda. Estou me preparando muito para isso. Eu tenho programa segunda, terça, quarta e sexta-feira na maior rádio gospel do Brasil, com 23 milhões e meio de ouvintes, 40 mil ouvintes por minuto no nosso programa, né? Segunda, terça, quarta e sexta-feira, 5 da tarde, na Dore Mais FM. É um programa evangélico, falando de dinheiro, à luz da Bíblia. Tem o programa, às vezes, no YouTube, mas eu nunca vendi. E que não tem problema nenhum o teu produto, desde que tenha congruência, alguma, né, Roberto? Exato. Eu estou, vamos dizer assim, que eu ainda não encontrei o ponto, o time para fazer isso. Eu sei que vai chegar. Na hora certa. Eu sei que vai ter e que eu vou fazer. E eu sou cobrado isso no mundo evangélico para fazer. Por quê? Porque eu não sou pastor. Eu sou um doador. Eu sou uma pessoa que palestro em igrejas do mundo inteiro. Né? Eu nem falo ministro, nem falo prego, porque eu não sou pastor. Eu vou lá para palestrar, né? Como empresário e ajudar as pessoas a ter uma vida financeira melhor. Mas eu ainda não fiz. Eu vou fazer, eu sou cobrado, eu sei. E muita gente fala, poxa, tem gente aí que saiu, era do digital, falava de coisas aí
doidas e agora está falando de Deus porque está na moda vender, né? E você que tem todo o conhecimento ainda não fez. Né? Posso até dar um spoiler aqui, esse ano sai pela Sociedade Bíblica, que é a principal comunidade bíblica Roberto, no mundo. peraí. Pega os livros do Roberto ali. Eu deixei os livros dele ali em cima da mesa. Quero mostrar seus dois livros aqui. Trouxe dois. Você não vai sair daqui sem mostrar o livro. Agora que você falou do spoiler, eu lembrei dos livros que eu deixei ali e não trouxe. Falha minha, não trouxe o livro para cá. Vamos falar dos teus dois livros que você, gentilmente... Esses dois você não vai levar de volta. Não, esse é seu, já está até com dedicatória. Mas não vai mesmo. Mas eu vou falar dos dois aqui, que é Coach Financeiro. Esse aqui é Estratégias e Soluções para o seu Sucesso Financeiro. Né? E o outro é A Sabedoria do Dinheiro, a Ciência para Conquistar Riqueza, Espiritualidade, Consciência e Segurança. Tá aqui, ó. O prefácio é do Thiago Brunet. Do Thiago. Tá aqui. Boa. Tá aqui os dois livros do Roberto. Tem mais dois que, infelizmente, não trouxe, porque não estava ali na mão na hora que eu vim para cá. O Coach Financeiro foi um livro que a gente já vendeu mais de 100 mil exemplares. Ele é produção nossa mesmo, mas ele vem antes do curso, vem de tudo isso. Da época do Dr. Jairo, ele falava que eu tinha que fazer o curso, tinha que criar o curso do Coaching Financeiro, e eu já tinha o livro praticamente escrito, né? E aí terminei isso por volta de 2006 e tal. É um livro bastante interessante, não tem tanto a ver com o curso, mas é da onde surgiu tudo. É a semente da ideia, né? É a semente da ideia, né? O treinamento hoje evoluiu muito, né, em relação ao que está no livro. E o Sabedoria do Dinheiro é um livro que eu levei 18 meses para escrever. É da editora Gente, é o único nosso que está numa editora, quer dizer, vai sair esse ano Empreendedores de Atitude também pela editora Gente. Mas esse foi um livro que a editora me convidou em 2016, eu fiquei 2 anos enrolando, em 2018 eu escrevi, a gente lançou em 2020. Ele já saiu várias vezes como best-seller. E esse livro era para chamar Ciência da Riqueza. Tá. Olha só que interessante. E eu escrevi o livro como a Ciência da Riqueza. E aí vai para a editora. Quando vai para a editora, você tem um contrato de exclusividade e tal. E de flexibilizar algumas coisas também. Muda tudo. Você não manda mais nada, né? Então eles leram o livro e falaram, não, vai ter que chamar Sabedoria do Dinheiro. Eu fui resistente a isso, porque a sabedoria, se a gente falar no mundo evangélico, ela não existe na terra dos viventes. A sabedoria é uma pessoa, é a pessoa de Jesus Cristo. Se a gente trazer para a inteligência emocional, para a vida aqui, a sabedoria é discernimento, entendimento e inteligência. Então eu falei, poxa, em termos cristãos, eu não posso colocar a sabedoria. Não tá legal. Não tá legal isso. Aí eu falei, mas em termos de inteligência, entendimento e discernimento, ok. É sábio colocar sabedoria. É sábio colocar sabedoria. Aí eu pensei bastante, reli o livro e aceitei a proposta da editora. E olha só que interessante. Esse livro, ele tem acho que 200 e poucas páginas. Ele é uma técnica, que é o MIF, do coaching financeiro. Eu peguei uma técnica, que é a ciência, que é como a inteligência financeira é construída na mente e nas ações do ser humano. Então, eu desenvolvi essa ciência e eu falei, vou escrever o livro em cima das 8 rotas da inteligência financeira. E deu um livro inteiro, uma única técnica. E ficou maravilhoso. Então, ele é todo científico, mas ao mesmo tempo emocional e espiritual. Boa. E esse livro realmente, eu vejo assim que foi um presente de Deus. Eu não esperava escrever uma obra com tanta inspiração divina. Né? Agora dá o spoiler aí que você ia dar e eu te cortei para falar dos livros. Vamos fechar com o spoiler. O spoiler, a Sociedade Bíblica, que é a principal editora de Bíblias e produtora de Bíblias no mundo, né? Produz todas as Bíblias aí no planeta, 70% é dela, das Bíblias distribuídas no mundo, que é o livro mais vendido do universo, me convidou e nós vamos soltar no Brasil a primeira Bíblia financeira.
falando do Que dinheiro. legal. E sai quando? Sai esse ano ainda? Sai esse ano ainda. Cara, então, Né? na boa. Quando sair, você vai voltar aqui para apresentar para a galera aqui. Vai fazer todo sentido para pequeno e médio empresário conhecer a Bíblia financeira. Bíblia financeira, a Bíblia falando do dinheiro. São 1.158 versículos na Bíblia que fala sobre dinheiro. A Bíblia fala mais sobre dinheiro do que fé, sobre amor e salvação. Perfeito. Show Olha de bola. que incrível. Então você vai voltar aqui para falar. Quando você lançar, me avisa. Com certeza. E é interessante, né, que às vezes as pessoas acham que você misturar, colocar a Bíblia, dinheiro, as coisas, e você está falando de religião. Não, eu não falo de religião. Eu falo de princípios bíblicos. A Bíblia, ela não é um livro de religião. Ela é um livro, é um manual da vida. Boa. Que as religiões, todas elas, se apoderaram e cada um colocou da sua forma e no seu estilo. Mas ela em si é o manual da vida. As regras para a gente viver bem, confortável, o que fazer e o que não fazer, a gente aprende ali. Boa. E é em cima disso que a gente trabalha o dinheiro. Pessoal, que título nós vamos dar para esse podcast aqui, hein? Eu gostei daquele Deus, um gatilho mental. Hein, Roberto? Topa? Perfeito. Então vamos colocar aí, ou Deus ou Jesus, o gatilho mental. A gente escolhe depois nos bastidores aí, certo, Natan? Que tem influencer hoje que se acha Deus, né? É, exatamente. Tá fazendo então, até milagre tá aí. fazendo milagre. Então vamos lá, Roberto. Cara, grande prazer recebê-lo aqui. Quando lançar a Bíblia aí, tá de volta aqui com a gente para apresentá-la aqui. As portas estão abertas para você, cara. Com certeza. Tenho certeza disso. Eu que agradeço, é uma honra estar sempre junto aí com vocês. Né, Sullivan? Obrigado, cara. Obrigado mesmo e conta com a gente. Tamo sempre. junto. Pessoal, um grande abraço a todos. Obrigado pela tua audiência. Lembrando, se não curtiu o vídeo, curte aí, se não se inscreveu no canal. Se inscreve, estamos aqui no YouTube e também em todas as plataformas digitais, tá? De áudio. Grande abraço a todos e até mais.